Olá pessoal estudioso, sejam todos muito bem-vindos. Chegou a hora de nós falarmos um pouco aí para vocês sobre uma das reuniões, um dos momentos mais importantes da história das sociedades humanas. Aquele momento onde nós podemos observar claramente que literalmente meia dúzia de pessoas, ou até menos, podem resolver o destino, as ações, aquilo que vai ser criado com relação aos países, às sociedades, onde os seus projetos de poder, as suas formas de governo, muitas vezes são impostas sobre os demais grupos e não importa realmente ali a sua vontade individual, a sua própria perspectiva, porque você não tem força, não tem a grande capacidade de fazer aquilo que alguns têm. E nesse caso nós vamos tratar sobre uma das reuniões mais importantes, como eu já disse para vocês, que ocorreram na história. A famosa Conferência ou Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi importantíssimo. Ali, aquilo que eles resolveram, as suas resoluções, os pontos que eles estabeleceram, como por exemplo, a existência de algumas nações e a dissolução de outras, a repartição de estados nacionais inteiros, como foi o caso do Ducado de Varsóvia, que hoje nós conhecemos como a Polônia. E ela, pelo fato de, vamos dizer assim, estar do lado errado, no sentido em que perdeu a guerra, pois se manteve do lado de Napoleão Bonaparte, agora se via numa situação muito difícil, aonde ela mesma foi dividida pela Prússia, pela Rússia e pela Áustria. Mas antes de chegarmos nesses pontos, vamos entender por que em 1814 até 1815 teve o Congresso de Viena. E já lembrando aqui para vocês algo que é de muita importância. Em muitos casos, nos livros que vocês têm, vai aparecer apenas a data de 1815 como a data do Congresso de Viena, muito embora o Congresso já estivesse sendo realizado ali em 1814, mas ele vai ter ali uma breve parada, uma reorganização, porque Napoleão Bonaparte novamente surge no cenário europeu ali no seu governo dos 100 dias. Então o Congresso de Viena tinha como propósito de existência, de organização, do porquê fazer esse congresso, justamente reorganizar o mapa europeu, rever essas próprias situações que tinham sido também criadas, modificadas, estruturadas por Napoleão Bonaparte e, consequentemente, as guerras napoleônicas. Então, depois da derrota de Napoleão Bonaparte na famosa Batalha das Nações, naquele momento terrível para a França, onde ele vai ser removido do poder, começa a ser organizado o Congresso de Viena em 1814. Mas, como eu já disse, vai ter uma breve parada, uma reorganização, porque inclusive Napoleão Bonaparte retornou à França, liderou uma nova campanha, aonde ele vai ser derrotado em 1815 na famosa Batalha de Waterloo, ou Waterloo, como às vezes é chamado, por causa da pronúncia. Mas a importância dessa batalha é crucial para o destino das sociedades, para a França, para a Inglaterra e para os vencedores das guerras contra Napoleão Bonaparte e, consequentemente, contra a França. Mas o Congresso de Viena, em 1815, vai estar ali congregando as grandes nações vitoriosas e também as nações que foram derrotadas nesse esforço contra as tropas napoleônicas, contra as tropas francesas do Império Napoleônico. E agora esses países, os chamados quatro grandes, o Reino Unido ou Inglaterra, como às vezes é apenas chamado, a Prússia, a Rússia e a Áustria vão estar reunidos nesse congresso, mas não só elas, não só as quatro grandes potências europeias, mas sim as outras nações que basicamente vão estar lá como coadjuvantes para receber as devidas punições ou vantagens, rearranjos, saber aquilo que seria decidido
aquilo que seria votado, aquilo que seria construído no Congresso de Viena, que vai estar justamente pautando 3 pontos muito importantes. A restauração das nações europeias, ou seja, o retorno às fronteiras, aos limites dos próprios países antes de Napoleão Bonaparte, para ser mais preciso, ali naquele momento onde você teve a Revolução Francesa, ou seja, antes da Revolução Francesa. Também eles vão fazer a recondução ao trono dessas devidas nações que iriam restar, que iriam sobrar, ou seja, os seus legítimos governantes. É claro que esses legítimos governantes não era necessariamente o que os seus povos, as pessoas que moravam nesses locais desejavam, mas sim os legítimos governantes vai passar por uma forte consideração no sentido de que eles foram aliados e eles lutaram juntos ali, eles estiveram contra Napoleão Bonaparte, ou seja, contra a França. E nesse contexto, né, da restauração desses tronos aos seus legítimos governantes, também vai ter outro ponto que tem que ser abordado, porque justamente vai ter a compensação, ou seja, as compensações, a tentativa de, por exemplo, dar para esses países vitoriosos compensações territoriais, mas ao mesmo tempo mantendo um fundamento muito importante no Congresso de Viena, que era o equilíbrio entre essas grandes nações, entre esses estados nacionais ou territoriais que estavam sendo criados. Então vejamos, nós temos aí o retorno aos antigos limites, à restauração dessas fronteiras. Nós temos a condução ao trono dessas famílias ou desses governantes que eram considerados legítimos governantes desses estados que iriam restar depois do Congresso de Viena, assim como também a manutenção do equilíbrio europeu com essas compensações que iriam ser feitas. Então que fique claro aí para vocês que, por exemplo, a Polônia, como eu já disse, que foi dividida, ela foi dividida entre Prússia, a Áustria e o Império Russo, para justamente compensar esses países pelo seu esforço, os seus esforços de guerra, mas também tentando manter o equilíbrio, para que justamente uma nação não ficasse tão forte, tão poderosa, para mover uma dinâmica favorável a elas e, consequentemente, conquistar as outras. Porém, é claro que vocês sabem que isso nunca dá certo, até porque você nunca tem como manter exatamente o mesmo equilíbrio. Os conchavos, os acordos, as mudanças tecnológicas, e não por acaso, o Congresso de Viena vai ser também considerado uma das bases importantes para a própria criação da futura Alemanha ou Segundo Império Alemão, na medida em que, fortalecendo a Prússia, essa Prússia, décadas depois, bem fortalecida, bem se tornando uma nação industrializada, poderosa, acabou, inclusive, conquistando muito mais territórios do que estava previsto, desorganizando, ou seja, desequilibrando de novo as nações europeias, tornando a Alemanha, em 1871, a nação mais poderosa da Europa, em poucos anos depois da sua unificação. Mas não vamos falar da unificação da Alemanha em 1871, quando surgiu o Segundo Império Alemão. Falemos aí do Congresso de Viena, que é o foco principal dessa videoaula para vocês que vão fazer as provas ou trabalhos ou apresentações. Mas não esqueçam desde já de se inscrever no canal, é importante que vocês se inscrevam para ativar aqui o sininho e receber justamente outras videoaulas, ser avisado quando a gente lançar outras videoaulas como essa. E aí pode ser aquela videoaula que tanto vai ajudar vocês na sua apresentação, na sua prova, no seu trabalho, nos seus estudos, no interesse que vocês têm justamente em conhecer um pouco mais do mundo em que vivemos e fatos importantes como esse, que é o próprio Congresso de Viena e as suas transformações.
Então o Congresso de Viena, que já estava ocorrendo então em 1815, vai ser liderado pelo famoso Comitê dos Quatro, que nada mais era justamente as nações, as potências vitoriosas contra as forças napoleônicas. E aí nós temos o Reino Unido ou Inglaterra, como eu já disse para vocês, a própria Prússia, a Áustria e o Império Russo. Essas quatro formavam o famoso, o importante Comitê dos Quatro. É claro que outras nações, assim como a França, vai também estar participando do próprio Congresso de Viena. Mas ela não tem muito o que fazer. Ela está lá para receber as punições e defender, claro, os seus interesses a partir dos seus próprios representantes, que no caso da França foi o importante dignatário Talleyrand. A Inglaterra mandou o Lord Castlereagh, assim como também o Alexandre I, que era o imperador ou o czar da Rússia. A Prússia teria enviado Hardenberg e, como não poderia faltar, a Áustria enviou seu próprio príncipe, o Metternich. Esses daí são os principais representantes desses próprios grupos, dessas próprias forças que estavam envolvidas nessas discussões. E como vocês viram, nós temos aí a participação bem ativa da França, muito embora a França, como derrotada na guerra, basicamente vai receber as devidas punições ali com relação às guerras napoleônicas. Mas no Congresso de Viena, como eles estão justamente resolvendo essas situações, como por exemplo os limites geográficos dessas nações europeias, o restabelecimento de nações que tinham desaparecido por causa das ações de Napoleão Bonaparte, como foi o caso do primeiro Império Alemão, que foi dissolvido em 1806. E agora você tinha uma reconfiguração desses territórios europeus. Era necessário criar esses limites, olhar o que teria mudado durante esse período e reconduzir basicamente essas próprias nações para os seus limites anteriores à própria Revolução Francesa, como já foi esclarecido para todos vocês nessa videoaula. Muito embora isso não é tão fácil, porque eles também precisavam manter a compensação entre esses próprios territórios vitoriosos que queriam mais áreas, mais regiões como forma de aumentar sua própria força, mas também deveriam manter o próprio equilíbrio. E aí é onde você tem países ou regiões que foram divididas por essas nações ou também agrupadas, como foi o caso da Bélgica, que foi cedida, foi unida sem que ela quisesse, sem que a Bélgica quisesse, a Holanda. Isso vai causar perturbações. Então são situações muito interessantes que estão acontecendo no Congresso de Viena e que têm repercussões muito profundas. Porque nesse momento, no século XIX, está justamente surgindo movimentos que são diferentes daqueles que ocorreram no século XVIII, século XVII, movimentos nacionalistas, movimentos, por exemplo, de tentativas de fortalecimento do absolutismo monárquico, muitas vezes combatido ali durante as ações revolucionárias pela França, ou seja, os movimentos de caráter liberais ou ali com base iluminista. Então você tem também os movimentos socialistas que estão aparecendo. Então são situações que estão ocorrendo principalmente na Europa no século XIX, que vão movimentar bastante essas nações europeias ao longo dos anos, ao longo das décadas depois do próprio Congresso de Viena. Então as decisões que vão ser tomadas no Congresso de Viena ainda assim vão repercutir profundamente, vão criar muito desgosto, muita raiva, muitos problemas entre essas nações que às vezes foram unidas à força ou às vezes foram divididas, como vocês já escutaram nessa videoaula, como é o caso desses territórios do Ducado da própria Varsóvia, que hoje nós conhecemos como Polônia, assim como a Finlândia, que foi entregue ao território do Império Russo. E é claro que eles não gostaram, nunca gostaram, tinham como
nacionalismo muito forte, muito presente, muito arraigado a esses próprios territórios, e sim iriam, nas próximas décadas, nos próximos anos, lutar por mudanças que justamente não eram aceitos pelos líderes, por esses que fizeram o Congresso de Viena, como a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e também a própria Rússia. E é claro, essa dinâmica de mudança vai atingir essas sociedades, esses países. Durante a formulação do próprio Congresso de Viena, outra situação foi colocada, justamente pelo czar Alexandre I, o czar, o imperador da Rússia, que propôs a formação de uma Santa Aliança. A Santa Aliança, ou seja, uma aliança militar para justamente defender as resoluções, aquilo que foi posto e decidido no Congresso de Viena. Eles já sabiam que as suas próprias decisões iriam trazer vários constrangimentos, vários problemas, e eles já estavam planejando formar então uma aliança militar com o intuito de defender aquilo que foi resolvido no Congresso de Viena, como essas divisões ou uniões, assim como também a condução ao trono de alguns personagens, como era o caso do Luís XVIII, que foi governar a França e não era, vamos dizer assim, amado pelo povo francês. E aí, para ficar no poder, ele teria que ter um significativo apoio, e aí é onde partiria essa própria situação da formação da Santa Aliança e o seu propósito, que era defender as próprias resoluções do Congresso de Viena, as suas medidas e, é claro, os interesses dos envolvidos. A Santa Aliança, então, ela defenderia o absolutismo monárquico, assim como, nesse caso, também esses reis, esses governantes e as decisões que foram tomadas pelo Congresso de Viena. Muito embora a Inglaterra tenha feito parte de uma forma ainda que inicial da própria Santa Aliança, ela depois iria romper, porque ela teria interesses que eram bem divergentes daquilo que foi posto pela Santa Aliança. Então, que interesses seriam esses? Ela, a Inglaterra, o Reino Unido, tinha o interesse, por exemplo, de manter o liberalismo, movimentos de cunho constitucional, emancipacionista, por exemplo, na América Latina, ou seja, de independência da América Latina. Então, o Reino Unido, a Inglaterra, passou a defender cada vez mais ativamente os seus interesses particulares, e aí vocês assistam as minhas videoaulas, as outras videoaulas, principalmente aquelas que falam sobre as Américas Latinas, os processos de emancipação, de independência, que vocês vão estar lá vendo mais claramente esse próprio posicionamento da Inglaterra, a independência do Brasil. A Inglaterra está lá intimamente ligada como uma propulsora do nosso próprio processo de independência, que inclusive já estamos comemorando aí mais um ano, de independência. Mas a Inglaterra estava lá envolvida, então a Inglaterra ela rompe com a Santa Aliança. Então ela vai se afastar e, em alguns casos, inclusive, vai lutar contra os interesses da Santa Aliança. A própria Santa Aliança, depois, ela vai ter problemas para a própria manutenção dela, porque esses territórios eram obviamente diferentes, tinham interesses diferentes, interesses particulares, que vão muito além de opiniões, como, por exemplo, a questão em que a Áustria era católica, a Rússia era ortodoxa, ou seja, cristã ortodoxa, então há diferenças. Os prussianos eram protestantes, eram então luteranos, e nesse caso, por si só, criam divergências de opiniões muito profundas nesse contexto, quando também não político, ou seja, questões políticas e divergências que vão existir entre essas próprias nações, fazendo com que, ali por volta já de 1830, a Santa Aliança já estivesse em dissolução, já estivesse se acabando. Até porque, ao longo desses 15 anos que foi de existência da Santa Aliança, movimentos de emancipação, movimentos de caráter libertário, movimentos de independência, como foi
a independência da Grécia vai fazer com que esses próprios membros tivessem posicionamentos diferentes em relação a se eles apoiavam ou não apoiavam essas modificações que vão existir nos anos posteriores ao próprio Congresso de Viena. Então, que fique claro aí na mente de vocês, a Santa Aliança tinha duas propostas muito importantes. A primeira era fortalecer o absolutismo monárquico e conduzir, manter essas famílias reais, essas monarquias no poder, aonde elas teriam um poder absoluto. Outro ponto da Santa Aliança era também ajudar na recolonização das Américas. E aí, nesse caso, a Inglaterra também divergia dessa situação em que a Santa Aliança se propunha a apoiar, por exemplo, a Espanha na colonização desses territórios ou na recolonização dos territórios que já estavam lutando pela sua própria emancipação, a sua independência. E a Inglaterra está contra essa própria situação que está se desenrolando aí, tanto do absolutismo monárquico, que não era interessante para a Inglaterra, assim como também nos movimentos de emancipação da América. Uma ameaça que vai ter muito séria para a própria Santa Aliança, haja vista que ela pretendia recolonizar, apoiar a recolonização das Américas Latinas, foi os Estados Unidos, já na figura do seu presidente, o famoso, importante presidente James Monroe, que fez a declaração da doutrina Monroe em 1823, onde ele expunha claramente a América para os americanos, e nesse contexto da América para os americanos, ele foi muito claro quando disse: uma intervenção da Santa Aliança nas colônias, ou seja, nos países que se tornaram independentes, poderiam ser tratados como uma agressão aos Estados Unidos da América. Nesse caso, fica uma ameaça muito clara que precisava ser bem escutada pela Santa Aliança, porque sim, os Estados Unidos ainda não era nesse período uma potência mundial, mas sim uma potência regional a ser considerada, sim, muito importante, muito válido a sua opinião, o seu posicionamento, aonde ele se colocaria como defensor. Claro que essa defesa seria de acordo com os seus próprios interesses, dos próprios movimentos de emancipação, de independência das ex-colônias espanholas e portuguesas, né? Afinal de contas, os Estados Unidos foram a primeira entre todas as nações a reconhecer, inclusive, a independência do Brasil. Vejam minhas videoaulas sobre esses temas. Junte essas peças desse imenso quebra-cabeça que é justamente essas ações do mundo e vocês vão entender com muito mais afinco as decisões, aquilo que estava ocorrendo no mundo e o mundo hoje em dia. Esse imenso tabuleiro de xadrez que passa pela situação das imposições no Congresso de Viena, de certos grupos, certas organizações de cunho secreto que vocês precisam dar aquela estudada e ver o que realmente eles pretendiam e aquilo que eles estavam movendo no mundo de acordo com os seus próprios interesses. Não fica eu aqui para dizer, mas vocês estudem e vejam o que esses grupos realmente pretendiam e aquilo que eles criaram em termos de mundo, de organização, depois do Congresso de Viena. Queria solucionar os problemas europeus e, como vocês sabem, não solucionou os problemas europeus, porque, inclusive, já em 1820 vai ter várias revoltas na Europa, aí promovidas também por causa dessas imposições do Congresso de Viena e daquilo que essas populações não aceitavam, como é o caso da Espanha, que vai lutar por mudanças ali como, por exemplo, o fim do absolutismo monárquico. E aí acaba sofrendo com invasões, com intervenções da própria Santa Aliança. Mas isso fica aí para a gente falar para vocês em outra videoaula, para que a gente não se prolongue muito. E é claro, a gente depois vai trabalhar isso em outras videoaulas. Não esqueça, então, todos vocês que estão até agora, de se inscrever no nosso canal. Assim como, pessoal, é importante que a partir de que vocês se inscreveram,
vocês ativam aqui o sininho, porque como vocês viram, muitas vezes nós lançamos outras videoaulas que não no dia ali onde a gente tem o costume de lançar essas videoaulas. E aí pode ser aquela videoaula tão importante que vai ajudar vocês. Para isso também ative aqui, aperta o like, aperta aí o like, assim como também manda essa videoaula para outras pessoas, ajude os seus colegas, ajude a outras pessoas que também estão precisando e ainda não sabem que o nosso canal existe. E aí vocês ajudam a eles, as pessoas que você ama, a saber que além de que esse canal existe, nós temos essas videoaulas onde vocês dão para somar esses conhecimentos e aprender um pouco mais de uma forma diferente daquilo que vocês estão habituados nos livros de vocês, de uma forma diferente. Aproveite para ver isso e entender melhor a construção do nosso mundo. De mais a mais, pessoal, até a próxima então!